Gente, eu postei, né, o story passado, devocional de quando o mundo não vê você, Deus vê, né? O mundo não vê a gente, mas Deus tá vendo. E você tá ali escolhido, uma hora vai, né, brilhar a sua luz. E aí, o Espírito Santo falou comigo agora que Davi, ele já nasceu rei. Ele já tinha sido escolhido no ventre da mãe dele para ser rei, mas ele não era visto. Não era visto pelos seus irmãos, pelo seu pai. Portanto que quando o profeta Samuel chegou, né, com a palavra que Deus tinha dado para ele de que dentro da casa de Jessé, dali um dos filhos de Jessé seria rei de Israel, Jessé apresentou todos os seus filhos, os mais fortes, os que ele achava que seriam. E Jessé ali, ele não entendo assim por qual motivo, né? Porque quem conhece o coração do homem é Deus. Mas quando a gente lê, a gente entende que ele mostrou para Samuel os filhos mais fortes, o que ele achava que, nossa, esse aqui vai ser o melhor rei, né? Os irmãos de Davi eram homens de guerra, né? Então provavelmente eram altos, fortes, né? E Israel tinha muita questão também na época da aparência física, né? Então, assim, Davi era ruivo, na época que ele foi ungido a rei, ele tinha provavelmente uns 15 anos, acho que por volta de uns 15 anos, pequenininho, magrinho, então, assim, nossa, aparentemente, né? E aí, ele estava no campo, quando Samuel foi falar com os irmãos não, com Jessé, sobre Deus. E aí Jessé, né, mostrou os filhos fortes, né, que estavam em casa ali, Davi no campo, cuidando das ovelhas. E aí, o que aconteceu? Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim: Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E aí, Samuel já tinha, né, essa palavra, mas na hora de chegar lá, que aí viu, nossa, esse aqui é o rei, não, esse aqui, esse aqui. Aí Deus falou com ele ali no momento, que não era nenhum daqueles. Então Jessé fez passar essa má, porém disse tampouco este é o escolhido. E aí foi falando, não, esse não é escolhido, não é escolhido. E aí no versículo 11 do capítulo 16, Samuel diz assim para Jessé, no versículo 11 do capítulo 16, disse mais Samuel a Jessé, acabaram os mancebos? Mancebos são jovens, né? Aí disse, ainda falta o menor, Jessé respondeu para ele. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então, no versículo 12 agora. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. O Senhor disse para Samuel. Então, no versículo 13, aí continua, né, que Samuel ungiu Davi a rei, e no mesmo momento, no versículo 13, diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O que o Espírito Santo quer falar aqui através dessa palavra? Que Deus não vê como o homem vê, mas além disso, para você que achou que o tempo está passando, está todo mundo vivendo e está acontecendo para todo mundo e para você não está, eu quero te dizer, que essa palavra me toca, mas eu quero te dizer que Ele te vê. E o que é seu não é para mais ninguém. Pode ser uma pessoa mais forte, mais inteligente, mais rica, mais bonita, mais tudo. Porque no seu momento, Ele vai te chamar. Não importa se você está no meio do pasto. Não importa se você está distante, se você está escondido. Ele vai te achar e vai te chamar e vai te ungir. Mas também tem que ter obediência da sua parte. Não adianta Deus ir lá e fazer a obra e você não obedecer. Por quê? Porque na palavra diz que Saul era rei antes de Davi. Mas Saul, na Bíblia, né, fala que Saul era rei antes de Davi. Mas Saul
deixou o orgulho subir no coração, a soberba, desobedeceu a Deus, não foi fiel ao chamado. Então, assim, o que eu tenho para te falar é, seja fiel ao chamado, seja fiel à palavra de Deus, seja fiel a Deus, obedeça a palavra, siga a sua palavra. Na hora certa vai acontecer, mas não deixa de fazer a sua parte. O que muitas das vezes é a nossa parte não é ficar correndo atrás, porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu tenho que ser produto. Não. Às vezes, a nossa parte é simplesmente dobrar o joelho e falar: Deus, eu não sou nada, eu não sei nada, eu não sei meu caminho, eu não sei o que fazer. Mas o Senhor que me fez sabe todas as coisas, me direciona. Espírito Santo, fala comigo, me mostra o que eu tenho que fazer, como eu devo ser, me transforma. Tira de mim o que não vem de ti, me transforma numa pessoa melhor cada dia. Me faz, Senhor, um instrumento seu aqui nessa terra. Me usa, Senhor, como o Senhor quer que eu seja usada aqui. Cumpre em mim o seu propósito, porque, ninguém veio aqui para essa terra sem propósito, viu? Isso pode ter certeza. Ninguém tá aqui só de passagem. Isso aí não tem sentido. Você só nascer, crescer, viver, morrer e pronto, acabou. Isso não tem sentido. Só que é muito importante você pedir para Deus, para Ele te direcionar, para você seja limpa de tudo que não vem dele, sabe? Que às vezes a gente mesmo atrasa o chamado, o processo, o propósito, porque a gente tá sujo por dentro. Mas Ele pode limpar. Às vezes a gente é desobediente, às vezes Deus fala assim, vai por esse caminho, e não, mas eu vou por outro. E aí é onde acontecem as coisas que não eram para acontecer. Mas é isso.